Uma das coisas que me incomodou muito em God of War Ragnarok foi o fato de Thor ter sido nerfado nas lutas contra o Kratos. E eu tenho certeza que foi por puro protagonismo e protecionismo que Kratos venceu ele. E no vídeo de hoje eu trago alguns fatos que comprovam o que eu estou falando. Já peço que deixe aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo e vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova. Eu não fiquei nem um pouco satisfeito com as lutas de Kratos vs Thor em God of War Ragnarok. E eu tenho certeza que não é apenas eu. Nas cenas e cutscenes em que Thor aparecia, você via um Thor completamente diferente do que era mostrado na gameplay. Nas cutscenes, o Thor era agressivo, impiedoso, rápido e muito forte, e representava muito bem o personagem. Mas na hora da gameplay, ele não fazia muita coisa, e virava apenas um homem grande e gordo, e que ficava na maioria das vezes dando porrada no chão para cair aqueles raios, ou indo dar aquele abraço em Kratos. E essa decepção não foi apenas na primeira luta. E lá na segunda luta, ele deveria mostrar toda essa agressividade, justamente porque nessa luta, o Odin permitiu que o Thor matasse o Kratos. Claro que ele está bem mais agressivo do que na primeira, mas ainda assim ele não mostra toda a intensidade e insanidade que esperávamos do Thor. Com certeza vai ter gente que vai falar: ah, mas paizão, era impossível fazer essa agressividade toda. Ia ficar muito difícil ou até mesmo estragar a gameplay. Meu povo, a luta contra o Atreus em forma de urso lá no início de God of War Ragnarok foi bem mais intensa do que a luta contra o Thor. O urso foi bem mais agressivo e vinha pra cima direto, sem quase dar tempo pro jogador respirar. Mas os exemplos não param por aqui. Um outro exemplo é na luta contra a Freya em forma de Valkyria. Ela desviava dos ataques de forma épica, vinha pra cima com tudo e causava bastante dano. Além de que tinha golpes imprevisíveis e a luta toda é bem intensa. Quer mais outro exemplo? Até mesmo a luta contra aqueles abomináveis, aqueles Draugrs mais fortes que tem nas tocas de Draug, foram mais intensos do que as lutas contra o Thor. Meu povo, o bicho é intenso demais e os golpes dão muito dano. Chamas, mas já deve saber disso. Agora, um grande exemplo de uma luta que foi muito boa foi a luta contra o Heimdall, e que por sinal foi bem mais falada do que as lutas contra o Thor, justamente por ter cenas épicas do Kratos tentando acertar o Heimdall, do Heimdall ficando desesperado quando o Kratos finalmente acertou ele, e da insanidade do jeito que ele vinha pra cima e desviava dos ataques de Kratos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando, não fez porque não quis, porque dava para fazer as lutas contra o Thor com essas mesmas intensidades que fizeram nessas lutas que eu falei agora. Thor é foda nas cutscenes, mas na gameplay não passa de um bundão com um martelo foda. E meu povo, a diferença entre as cenas e a gameplay é tão grande que você sente mais emoção nas cenas do que na gameplay em si. E para comprovar o que eu estou dizendo, enquanto eu estava buscando informações para esse vídeo para não falar alguma besteira aqui, olha o que eu vi nessa pesquisa. Isso é no YouTube. Essas partes que tem uma alta de trechos assistidos é justamente as cenas da luta. Ou seja, o povo prefere só ver as cenas dessa luta do que a parte da gameplay. Nas cenas, Thor é rápido, não dá muito espaço para o Kratos pensar nem revidar. Já na gameplay, ele é lento, fica a maioria do tempo tomando porrada sem fazer nada. Sem contar que Thor teve oportunidades para acabar com a luta várias vezes, e até nocauteou o Kratos. Por isso eu acho que foi puro protecionismo. E seria muito brabo se Thor ganhasse na primeira luta e deixasse o Kratos na merda, para que ele tivesse crescido ainda mais como personagem, e só lá na segunda luta o Kratos cacetasse o Thor. Foi assim em God of War 2 e foi assim em God of War 3. Kratos começa fodão, dá uma merda e ele tem que passar por várias situações até chegar ao seu ápice de novo e derrotar o deus principal. Mas voltando, o Thor é dito como um cara agressivo, intenso, que vai pra cima mesmo e que não pensa muito no que tá fazendo. Ele só vai lá e faz. Nas cenas a gente até vê isso, mas na gameplay, infelizmente não. O pior é que não foi só na luta contra o Thor. Contra o Garm aconteceu a mesma coisa, mas isso vou falar em outro vídeo. No caso, tudo que poderia ter sido feito que faria God of War Ragnarok ter ganhado o prêmio de melhor jogo de 2022. E eu tenho até algumas ideias do que deixaria o jogo muito mais foda, mas nada do que uma opinião sua sobre isso. Então comente aqui embaixo que em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. E já aproveita, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo, hein. Mas enfim, tanta coisa legal que poderia fazer nessas batalhas, tantas cenas épicas e emocionantes que poderia ter,
mas creio que foi por preguiça mesmo que eles correram com a história e deixaram as lutas dessa forma. E se você ainda acha que eu tô exagerando e que não dava para ter toda essa agressividade em gameplay, meu povo, fica 3 segundos sem movimentar contra qualquer personagem em God of War 3 pra tu ver o que acontece. Quem jogou God of War 3 sabe, ainda mais nas dificuldades mais difíceis. Mas nas lutas contra o Thor, você pode ficar vários e vários segundos parados que ele nem te ataca com nada. Outro ponto que representa bem a força e a potência dos golpes de Thor é lá no final do game, quando Thor está lutando contra Jormungandr. Conseguimos ver claramente que ele pode voar e é bem rápido nisso. A batalha dos dois ao fundo é bem intensa, justamente porque não é parte da gameplay, né, meu povo? E você já parou para imaginar a força do golpe de Thor para ser capaz de levar uma cobra do tamanho da Jormungandr para o passado? Você já imaginou isso? Mas novamente, enquanto está em gameplay, o Thor é fraco, lento e não tem golpes legais de se ver. Então esse é o meu ponto. Thor foi nerfado nas lutas contra o Kratos justamente para o Kratos ter espaço para brilhar, mas ao meu ver ficou muito ruim. Na real, para ficar ruim teria que melhorar muito essa parte. Meu povo, lembrando que o que eu tô dizendo aqui é nas partes da gameplay. Nas cenas, o Thor ainda é foda demais. E isso sem contar que é apenas uma humilde opinião, que você pode concordar ou não com isso. Mas me conta aí o que você acha sobre o que eu falei nesse vídeo. Acha que eu exagerei? Que eu tô ficando maluco? Ou que eu tô certo? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, hein? Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!